Então, assim, a droga, ela causa dependência, as pessoas ficam desesperadas para consumir, né? E acabam com isso alimentando o mercado clandestino, e quando é legalizado aumenta muito o número de pessoas doentes. É uma doença do cérebro. A dependência química altera o cérebro para sempre. Isso é uma coisa que as pessoas não têm ideia, elas acham que é uma coisa temporária e tal. Vê os alcoólatras, né? Quem conhece um alcoólatra, quem tem um alcoólatra na família, e muita gente tem, porque o álcool é legal, então tem fácil acesso, né? Então muita gente fica dependente do álcool. Vejam o álcool, né? Quantas pessoas que têm a vida destruída e não conseguem parar, né? E não conseguem parar de consumir, é um desespero isso, né? Isso acontece com a cocaína, com o crack, acontece com a heroína, acontece com o ópio, e acontece com a maconha. A maconha, ela produz uma alteração mais de médio e longo prazo, ela não tem uma alteração tão aguda. A alteração aguda que a maconha dá é um certo em si mesma, como é? A pessoa fica mais voltada para si mesma, né? Ela fica com uma sensação de prazer intensa, porque todas as drogas dão prazer, senão não viciavam ninguém, né? Todas elas dão prazer no início, né? E a partir dali começa a haver uma deteriorização do cérebro, né? Começa na área da memória, a memória começa a ficar, vai sendo aos poucos destruída, né? Começa se a pessoa, ela desencadeia a psicose, desencadeia a esquizofrenia, né? Que é uma psicose, é uma das psicoses mais graves e que inutiliza a pessoa para sempre, né? É a pessoa que tem delírio, que sai da realidade completamente, né? É 3 vezes maior o número de pessoas com esquizofrenia no grupo que usa maconha do que no grupo que não usa maconha, né? E ela também dá um certo déficit cognitivo de longo prazo. Os usuários... Tem o Ferguson, se vocês pegarem o Ferguson da Nova Zelândia, ele faz uma pesquisa muito detalhada, é quem tem o maior número de trabalhos publicados sobre acompanhamento de usuários de maconha, né? E ele mostra que são as pessoas que têm mais... Comparando o grupo de usuário e não usuário, o grupo de usuário de maconha são os que mais precisam de assistência social, os que menos têm diploma universitário, os que pior salário têm nos lugares de trabalho e os que estão mais desempregados, né? Então é um déficit cognitivo que dá quase uma deficiência mental, assim, com o tempo vai deteriorando. Eu conheço pessoas assim, eu conheci pessoas que eu vi desde pequeno, né, crescerem brilhantes, inteligentíssimos, começaram a usar maconha e viraram pessoas, dependem de tudo, né? Não conseguem trabalhar, não conseguem fazer mais nada, né? Então a maconha, ela tem, e além de tem uma pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, mostrando que os usuários de maconha, a maconha ela é mais importante nos acidentes de automóveis do que o álcool, né? Porque há uma perda, na fase aguda, uma perda de noção de distância e de tempo, né? Então isso dá uma alteração nos reflexos, né, que levam a um número maior de acidentes. Isso está acontecendo muito nos estados que liberaram lá nos Estados Unidos, aumentou muito o acidente de trânsito por causa da maconha, além de aumentar o número de casos de intoxicação aguda também em hospitais, né? E outra coisa, 83% dos usuários de cocaína, crack e heroína começam com a maconha nas drogas ilícitas. Isso é uma pesquisa do UNDOC. Então a maconha é uma tragédia, né? Ela é uma tragédia. Quem tem quantas milhões de mães já estão com os filhos praticamente perdidos para a droga, ou perderam eles fisicamente, inclusive. À medida que eles vão evoluindo, vão se envolvendo com tráfico, com um monte de coisa, já perderam os filhos. E muito jovens, né? Quanto mais cedo, maior o número de dependência. O NIDA, o National Institute of Drug Abuse, dos Estados Unidos, que é o maior centro de pesquisa sobre drogas do mundo, mostra que os adolescentes, se a pessoa começa a usar antes dos 15 anos de idade, ou a partir dos 15 anos de idade da maconha, 50% ficam dependentes para o resto da vida. A dependência química acontece numa escala muito grande. Então é uma droga que tem que ser de alguma maneira restringido o acesso e não facilitado. Esse projeto do deputado Dutti, que ele é o relator, mas é inspirado, na verdade no Congresso tem um grupo de deputados do PT, do PSOL, que defende a liberação das drogas, né? O Freixo já falou isso várias vezes, o deputado Freixo, o deputado Paulo Teixeira, né? Nós temos esse debate há mais ou menos uma década já dentro do Congresso, né? Eles são defensores. De repente eles viram pessoas muito preocupadas só com as crianças que têm epilepsia.
E aí tem que plantar maconha no Brasil inteiro para atender 5, 6 mil crianças, né? Isso já tem, porque é o canabidiol, é uma das 480 moléculas da maconha que diminui as crises convulsivas das crianças com essas síndromes raras, que é o Dravet e o Lennox-Gastaut, né? Se tem esse efeito, vamos garantir esse canabidiol gratuito para essas crianças. Já tem na farmácia, já é permitido, a Anvisa já liberou isso. Vamos garantir o canabidiol, não precisa plantar maconha e fazer óleo de maconha e fumar maconha para ajudar as crianças. Na verdade, a liberação do mercado, criação de um grande mercado de produção de maconha e produtos derivados da maconha, é para alimentar o tráfico, né, e os lucros de uma grande empresa canadense que está vindo aqui, está fazendo lobby, inclusive reuniões na Casa de Deputados e tal, para que os deputados apoiem, né? Eu acredito que eles não vão ser sensíveis a esse tipo de lobby, mas ela está fazendo isso. É a maior empresa do mundo, que está aqui, já acampou no Brasil, bota propaganda na Folha de São Paulo, bota propaganda subliminar com reportagens, na forma de reportagens e tal. Eles estão em campanha franca. A grande imprensa brasileira, uma parte da grande imprensa brasileira, adotou a ideia da liberação das drogas. Então estão agora fazendo por etapa. Primeiro liberar o plantio, né, dizendo que é para as crianças, essas 5, 6 mil crianças que têm síndrome rara, né, que precisam de canabidiol, né, tecnicamente precisam de canabidiol, mas eles não dizem que as outras 480, das 480 substâncias que tem na maconha, todas causam dano severo. O THC causa danos definitivos, é o responsável pela esquizofrenia, é o que dá o barato na maconha. O canabidiol não tem efeito nenhum. Ele é apenas uma das moléculas que tem ali na maconha. Mas os outros causam danos definitivos. É isso que nós vamos estar liberando se aprovarmos esse projeto de lei da Comissão Especial, presidida pelo Paulo Teixeira, com o Luciano Dutti, e liderada dentro do plenário, dentro da comissão, eu assisti isso, pelo Marcelo Freixo, né? Então eles estão querendo aprovar, né? É um movimento fortíssimo, com apoio de uma grande empresa, que está fazendo lobby pesado, né, e vendendo aquela ideia, apelando para o coração dos deputados, dizendo que é para cuidar das criancinhas. Ora, essas crianças, e a quantidade de canabidiol que essas crianças precisam consumir, a matéria-prima para esse canabidiol é 70 quilos por mês de maconha. Eles querem plantar milhões de toneladas. Para quê? Isso é para o tráfico, minha gente. Isso é para liberar o consumo, é para forçar. Maconha medicinal não existe. Existe uma molécula que faz efeito. O resto só faz dano. A maconha não tem efeito medicinal nenhum, como maconha, né? Nos Estados Unidos, quando liberaram, na Califórnia, todos os estados que liberaram droga, o consumo recreativo, começaram com a história do consumo medicinal. E quando tu vai ver o que era o consumo medicinal, 80% das pessoas não tinham doença nenhuma. Pegava a receita, diziam que tinham dor nas costas, pegava a receita e comprava maconha legalmente. É assim que começa a liberação, né? Mas o agronegócio vai se beneficiar. Eu vi o deputado Paulo Teixeira dizendo isso. O agronegócio vai ser beneficiado, mais uma fonte de renda para o agronegócio. Será que o agronegócio precisa plantar droga para ter lucro? O agronegócio é o setor mais dinâmico da economia brasileira, está dando um banho de bola, está segurando essa crise toda. Nós não quebramos, não estamos num caos, porque o agronegócio não parou de funcionar. O agronegócio brasileiro é um orgulho, está exportando para o mundo todo. Agora vai exportar maconha? Vai virar um narco-agronegócio? Nós vamos ter um narco-agro no Brasil? É isso que está se criando com essa... mas é que pode ser para cânhamo. Eu já passei da idade de ser iludido com conversa fiada, né? Isso é para plantar maconha, para vender maconha. Vai fazer óleo de maconha, para fazer chá de maconha, jujuba de maconha, chocolate de maconha para as criancinhas. É isso que eles vão fazer. E deixar toda uma população, vai dobrar, triplicar o número de viciados no Brasil. É isso. Já são milhões os usuários de maconha. Vai dobrar isso, triplicar. O Uruguai triplicou, aumentou, mais do que dobrou os jovens que usam maconha no Uruguai com a liberação lá, e aumentou o tráfico. Porque o tráfico vai usar, o sujeito vai dizer que está plantando 10 hectares e está plantando 20. Os outros 10 ele entrega para o tráfico. Ganha mais dinheiro? Ora,
Vamos parar de ingenuidade. É um projeto para liberar maconha no Brasil, não é um projeto para proteger as crianças. As crianças já estão protegidas e vão ficar mais protegidas com as medidas que o Ministério da Saúde vai tomar nos próximos dias de garantir pelo SUS o canabidiol gratuitamente para essas famílias. Não precisa plantar maconha para isso. E eu sempre uso o exemplo que eu estava, até antes de começar a reunião, que eu estava usando, do veneno da jararaca. Não sei se vocês conhecem essa história. Mas a substância que mais é usada para pressão alta no mundo hoje é a bradicinina, que ela está dentro de um remédio chamado captopril, que é muito usado para pressão alta. E ela foi descoberta no veneno da jararaca na década de 40. Né? E ela foi separada, como o canabidiol tem que ser separado da maconha, e usada. Ninguém propõe criar jararaca em casa para tratar pressão alta. É isso que está se fazendo com a maconha, minha gente. Pelo amor de Deus. Né? Não vamos entrar nessa. Eu acho que a população tem que se manifestar, tem que falar com seus deputados, tem que